Oi, meus amores, a nossa aula de hoje é esse lindo tapete Romeu e Julieta. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou precisar de uma agulha, 3,5 da Círculo, uma tesoura, um novelo de 200 gramas, na cor 9184, Barroco Multicolor Premium. Linda cor, maravilhosa, gente. E um Barroco Max Color branco, número 6. Para fazer esse tapete, nós vamos iniciar com um cordão de 52 correntinhas. Eu vou pular de cima para baixo 4 correntinhas e laçar a quinta e vou trabalhar somente pontos altos. Olha, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, eu trabalhei 52 correntinhas, pulei 4, lacei a quinta e trabalhei um ponto alto. E dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Cheguei no meu último pontinho, olha. Então, eu vim trabalhando ponto sobre ponto, certo? Cheguei no meu último pontinho, eu vou trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Olha, vou virar e vou vir do outro lado na carreirinha de pontos altos, olha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, gente, olha, você percebe que nós iniciamos o nosso trabalhinho com 4 correntinhas e terminamos com 4. Essas 4 correntinhas, elas vão fazer a vez de argolinha, viu, gente? Então, é como se a gente tivesse aqui, olha, uma argolinha e 48 pontos. E no finalzinho, mais uma argolinha. Eu emendei com um ponto baixíssimo, eu vou subir com 3 correntinhas e vou vir trabalhando ponto sobre ponto, certo, gente? Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Isso eu vou trabalhar dentro de cada pontinho de base, um ponto alto, até a gente chegar na nossa argolinha. Eu vou fazer, gente, o passo a passo em proporção menor, né? Para ficar mais fácil para visualizar por causa da câmera, certo? Então, sempre lembrando que na nossa reta, a gente tem 48 pontos. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá dentro da primeira argolinha e vou sobrepor 11 pontos altos, certo? 1, 2 e vou trabalhando até completar 11 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, olha, então eu tenho 11 pontos altos. Eu venho do outro lado, laço o primeiro pontinho da nossa reta e vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar do outro lado na argolinha. Cheguei do outro lado, eu vou trabalhar dentro da argolinha 11 pontos altos, viu, gente? Cheguei no meu último pontinho, olha, vamos lá dentro da argolinha, trabalhar 11 pontos altos. Então, eu vim trabalhando, olha, ponto sobre ponto, cheguei na argolinha, 11 pontos altos, ponto sobre ponto, novamente na próxima argolinha, 11 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, olha, eu venho nas 3 correntinhas iniciais, conto 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com um ponto baixíssimo, eu vou subir com 3 correntinhas e novamente venho trabalhando ponto sobre ponto até a gente chegar lá no nosso meio círculo. Novamente, gente, olha, então, vim trabalhando ponto sobre ponto. Chegamos no nosso pequeno meio círculo, certo? Eu vou trabalhar no primeiro pontinho, um ponto alto. Olha, você sempre marca a reta desde o primeiro pontinho até a última carreirinha, certo, gente? Porque nas nossas retas, a gente vai trabalhar só ponto sobre ponto. Os aumentos vai ser sempre no meio círculo. Então, lá, no primeiro pontinho do meio círculo, eu trabalhei um ponto alto. Eu vou no próximo, vou trabalhar um aumento, olha, um ponto alto. Volto no mesmo pontinho, 2, certo? No próximo, 1. No próximo, 2. Isso eu vou fazer todo o contorno no nosso meio círculo, certo? Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Até a gente chegar do outro lado, certo, gente? Olha aqui, ó. Chegamos do outro lado. Terminamos com um pontinho, olha, sempre contando o nosso meio círculo. Então, eu comecei com um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Olha, terminei com um ponto alto. Agora, chegamos na nossa reta, novamente, ponto sobre ponto. Olha, cheguei no primeiro pontinho, um ponto alto, um aumento.
Então, a gente vai trabalhar dos dois lados, com a mesma sequência de repetições que eu fiz de um lado, eu venho do outro, com um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Olha, cheguei no último pontinho, eu vou lá nas 3 correntinhas, 1, 2, 3, emendei com ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas e vou continuar trabalhando na nossa reta, ponto sobre ponto. Então, gente, olha, o meio do nosso tapete são 5 carreiras de pontos altos. Então, nós trabalhamos a primeira, que foi só pontos altos, né, com 2 argolinhas. Depois, a gente veio trabalhando na reta, ponto sobre ponto. Na argolinha, 11 pontos. Na próxima carreira, ponto sobre ponto. Na meia-lua, nós trabalhamos um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, certo? Que isso aqui é a terceira carreira. Depois, na quarta, ponto sobre ponto. Depois, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Eu vou trabalhar, gente, olha aqui, ó, nesse meio círculo aqui, olha, tá vendo? Então, a carreira do meio, tem a segunda que nós trabalhamos, olha, e a terceira, certo? Na quarta carreirinha, a gente começa, olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, certo? Um ponto alto. No oitavo pontinho, nós vamos trabalhar um aumento e do lado dele, outro aumento. Então, na quarta carreira, a gente vem trabalhando, olha, por 7 pontos, um ponto alto, aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto, aumento. No oitavo pontinho, um aumento. No nono pontinho, um aumento. Aí, eu viro e venho do outro lado, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, certo? Então, vamos lá. Na próxima carreirinha, eu venho trabalhando na reta ponto sobre ponto, e depois eu já começo, olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Fazendo todo o contorno. A mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço da outra. Na nossa última carreirinha, gente, olha, eu venho trabalhando ponto sobre ponto, certo? Chegou na meia-lua, na reta, olha, sempre na reta do meio círculo, olha. Um ponto alto, um aumento. 5 pontos altos, 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 um aumento. Certo? Olha, 5 pontos altos, um aumento. Nessa reta, tá vendo? Então, a gente vai terminar com 4 pontinhos. Então, eu começo com 1 e termino com 4. Gente, lembrando que a gente termina com 4 aqui e a mesma coisa que a gente fez nesse meio círculo, a gente vem e faz do outro lado, certo? Lembrando que aqui, olha, eu começo com um aumento. 5 pontos alto, um aumento, 5 pontos alto, um aumento. Olha, deu um aumento, nós vamos terminar com 4. Aí, já começa na reta, ponto sobre ponto. Feito isso, gente, nós vamos fazer uma carreira de contorno. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Em cima de cada pontinho, somente pontos baixos, fazendo todo o contorno, certo? Agora, nós vamos fazer essa carreirinha aqui, olha. Então, olha aqui, ó, nós fizemos a carreirinha do meio, nós vamos trabalhar entre a segunda e a terceira, certo, gente? Olha aqui, ó. Então, é do meio, eu tenho a segunda, entre a segunda e a terceira. Então, vamos lá. Olha, eu venho em um dos pontinhos, a agulha vai ficar no avesso do nosso trabalho, olha. Agulha não, a linha. Olha, eu faço uma laçadinha e puxo ela aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou no próximo pontinho, olha. Arrasta a linha que tá no avesso e puxo, olha, fazendo correntinhas. Levo, laço e puxo, olha. Vou no próximo pontinho, olha. Tá vendo? Ó, levo a agulha, arrasta a minha linha, uma correntinha. Novamente, ó. Tá vendo? Laço, arrasto e fecho. Olha, novamente, laço, arrasto e fecho. Isso eu vou fazer todo o contorno, com a mesma sequência de repetições, olha, tá vendo? Aí, depois essa pontinha aqui, a gente vai esconder entre os pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Fica como se fosse um presponto no avesso, olha. De um lado, um presponto e de outro, correntinhas. Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, cheguei no meu último pontinho, olha, tá vendo? Aí, eu solto, eu venho aqui, ó, no avesso, eu vou passar a agulha, olha, no pontinho que está ao lado, olha, tá vendo? Aí, eu pego a minha correntinha que sobrou aqui, ó, que é a última aqui, olha, passo na cabecinha do ponto e trago ela aqui no avesso, olha, tá vendo? Eu trouxe ela aqui no avesso, eu venho,
faço uma correntinha, puxo, e depois a gente vai esconder no avesso, nos pontinhos. Olha aqui como fica. Tá vendo? Ó. Então, fica uma carreira de correntinha, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar essas argolinhas. Agora, nós vamos trabalhar essas argolinhas, certo? Então, esse tapete, nós temos 2 retas e 2 meio círculo. Nas retas, nós vamos trabalhar, olha, aqui. Olha aqui. Nas retas, nós vamos trabalhar, olha, um pontinho antes de completar, de terminar o meia-lua para começar a reta, certo? Então, vai pegar um pontinho do nosso meio círculo. O penúltimo, nós vamos laçar, certo? Com um ponto baixo. Eu vou trabalhar 10 correntinhas, certo? Vou pular 9 pontinhos, laçar o 10º, um ponto baixo. 10 correntinhas, pulo 9, laço o 10º, um ponto baixo. 10 correntinhas, pulo 9 no 10º ponto baixo. 10 correntinhas, pulo 9, o 10º ponto baixo. 10 correntinhas, 9, um ponto baixo no 10º. Então, na nossa reta, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Chegou no meio círculo, nós vamos trabalhar, olha, um ponto baixo, 6 correntinhas, pulo 4, um ponto baixo. 6 correntinhas, pulo 4, um ponto baixo. Então, no nosso meio círculo, olha, nós vamos ter 8 argolinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, já começa novamente as nossas argolinhas maiores, que são 5 argolinhas. Então, olha aqui para você ver. Então, eu tenho 5 argolinhas de cada lado da maior. E em cada meio círculo, eu tenho 8 argolinhas. Certo, gente? Olha, completou as argolas, aí você vem, fecha com um ponto baixíssimo e a gente vai começar. Olha, nas argolinhas pequenas, eu vou trabalhar da seguinte forma, olha, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, volto na mesma argolinha, isso nas menores, viu, gente? 3 pontos baixos, 2 correntinhas, 3 pontos baixos. Vou para a próxima argolinha, olha. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. 2 correntinhas, volto na mesma argolinha, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3, certo? Trabalhei no nosso meio círculo essa sequência de repetições de 3 pontos baixos, 2 correntinhas, 3 pontos baixos, certo? Então, dentro de cada argolinha, nas 8 argolinhas do meio círculo, essa sequência de repetição. Chegamos na nossa reta, eu vou trabalhar, olha, trabalhei o ponto baixo, vou direto para a próxima argolinha, que é da reta agora. Eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 2, 6 pontos baixos. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, olha, 6 pontos baixos, 1, 2 correntinhas. Volto na mesma argolinha, novamente, eu vou sobrepor 6 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 6 pontos baixos, 2 correntinhas, 6 pontos baixos. Vou na próxima argolinha e vou fazer dentro das argolinhas, na nossa reta, todas elas com a mesma sequência de repetições, certo? Lembrando que só nas argolinhas maiores que a gente vai trabalhar essa quantidade de pontos. 6 pontos baixos, 2 correntinhas, 6 pontos baixos. Cheguei no meu último pontinho, gente. Aí, eu vou lá no primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo. Olha, puxei e amarrei. Certo? Agora, gente, nós vamos trabalhar os nossos coraçãozinhos, que em cada argolinha a gente vai prender um coraçãozinho, certo? Olha, para fazer o coraçãozinho, nós vamos fazer um cordão de 7 correntinhas, certo? Eu vou contar 6 de cima para baixo, laçar a 7ª e fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas. Trabalhei 3 correntinhas, eu vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor
9 pontos altos, certo? Olha, então eu fechei, trabalhei 7 correntinhas, fechei com ponto baixíssimo, subi com 3. Trabalhei mais 9 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor novamente mais 9 pontos altos, olha. Então, trabalhei mais 9 pontos altos. Agora, gente, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Volto lá no meu espacinho de base, olha, e vou sobrepor um ponto baixíssimo. Olha, tá vendo? Então, eu trabalhei 3 correntinhas, 9 pontos altos, 2 correntinhas, 9 pontos altos. 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, olha, eu venho nas 3 correntinhas ao lado e vou levar a minha agulha e vou prender um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou na próxima, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, na próxima, um ponto baixíssimo. Vem em cima dos meus pontos altos de base, vou fazer o mesmo contorno, olha. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixíssimo com o espaço de uma correntinha. Olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha, então, eu vim trabalhando em cima de cada ponto alto de base, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei em cima das 2 correntinhas, olha, eu vou levar a agulha e vou prender um ponto baixo. Eu trabalhei um ponto baixo, gente, agora eu vou emendar o nosso coraçãozinho na base. Olha, então, eu venho aqui na argolinha, certo? Olha, pego em cima das 2 correntinhas da base, olha aqui, ó, tá vendo? Pego aqui, levo lá e prendo com um ponto baixo, olha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Trabalhei um ponto baixo lá, eu volto aqui, olha, no meu coraçãozinho novamente e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu venho em cima dos pontos altos de base e começo novamente fazendo o mesmo contorno, olha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e eu vou fazer todo o contorno dele, olha. Tá vendo? Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixíssimo. Deixa eu dobrar esses aqui pra dentro pra não atrapalhar. Olha, tá vendo? Então, eu vou sobrepor em cima de cada ponto baixo de base, um ponto baixíssimo. E vou caminhando, olha. Em cima de cada pontinho, ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Cheguei no meu último pontinho, olha. Tá vendo as 3 correntinhas finais que eu trabalhei? Eu vou laçar a primeira, um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou na segunda, um ponto baixíssimo, uma correntinha, laça a última, um ponto baixíssimo. Olha, tá vendo? Aí, eu vou lá no pontinho que eu prendi com ponto baixíssimo, olha, levo a agulha, faço um ponto baixíssimo, dou uma laçadinha e vou cortar. Olha, eu vou cortar aqui. Vou puxar e amarrar. Então, em cada argolinha, gente, a gente vai sobrepor, prender, emendar um coraçãozinho. Olha aqui pra vocês verem. Os coraçõezinhos vai ficar todo solto. Eles não são emendados, olha. Agora, a gente vai trabalhar fazendo a união deles agora no avesso, certo, gente? Olha aqui, olha. No avesso, você percebe que nós temos umas argolinhas, olha. Quando a gente prende a nossa carreirinha de ponto baixíssimo, no avesso vai ficando essas argolinhas. Então, nós vamos contar, olha, 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, olha, nós vamos laçar essa argolinha e vamos prender com um ponto baixo com o Barroco Max Color branco. Olha, então, eu vou contar, olha, lá onde a gente emendou, eu conto 1, olha. 1, 2, 3, 4, laço o quinto pontinho, olha, nessa argolinha no avesso, eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou escondendo já a pontinha, certo, gente? Eu trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu trabalhei 6 correntinhas, eu vim aqui, olha, do outro lado, olha, tá vendo? Que
tem um meinho aqui. Eu venho do outro lado e conto 1, 2, 3, 4, 5. Você tá vendo que eu conto de baixo para cima, dos dois lados, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, um ponto baixo. Então, atrás de cada coraçãozinho, eu vou ter uma argolinha, viu, gente? Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Tá vendo? Então, atrás de cada coraçãozinho eu tenho uma argolinha. Essas pontinhas tem que esconder depois, viu, gente? Entre os pontos. Então, um ponto baixo, 6 correntinhas, vim do outro lado, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha. Olha, vou no meu coraçãozinho ao lado, tá vendo? E vou contar, olha. 1, 2, 3, 4, laço o quinto pontinho, olha. Laço a argolinha. E trabalho um ponto baixo. Tá vendo, gente? Então, para pular de um coraçãozinho para o outro, eu trabalho uma correntinha. Novamente, eu vou trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho do outro lado e conto, olha, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Laço a quinta argolinha, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e venho no próximo coraçãozinho, olha. 1, 2, 3, 4. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu conto de baixo para cima novamente. 1, 2, 3, 4. Laço quinto. Olha, um ponto baixo. Então, atrás de cada coraçãozinho, a gente vai formando uma argolinha. Uma correntinha, pulo para o próximo coraçãozinho ao lado e conto 1, 2, 3, 4 no quinto. Isso a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, gente, como fica, olha. Tá vendo? Então, é uma argolinha, um ponto baixo, uma correntinha, pulo para o próximo coraçãozinho, um ponto baixo. 6 correntinhas, olha. Do outro lado, coraçãozinho, um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo. Eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Você concluiu a carreira, olha, você chegou no primeiro pontinho, você vai emendar com o ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo. Subir com 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, certo? Vai vir dentro da primeira argolinha e vai trabalhar 6 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, você vai em cima do ponto baixo de base, vai sobrepor um ponto baixo. Em cima da correntinha que separa um coraçãozinho do outro, um ponto alto. Ponto baixo não, gente, é só ponto alto. Falei ponto baixo aqui. Então, emendei com ponto baixíssimo, subi com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vim dentro da primeira argolinha, vou trabalhar 6 pontos altos. Em cima do ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Em cima da correntinha que separa um coraçãozinho do outro, um ponto alto. Vou em cima, olha, que fica um ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Então, em cima do pontinho de base, um ponto alto. Sobre a correntinha, um ponto alto. Vou no próximo ponto baixo, um ponto alto. Vou na próxima argolinha, vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, ponto baixo, vou sobrepor um ponto alto. Em cima da correntinha, que separa um coraçãozinho do outro, um ponto alto. Em cima do ponto baixo de base, um ponto alto. Certo? Agora, eu cheguei, gente, nos coraçõezinhos que fica no meio círculo. Atrás de cada coraçãozinho que faz parte do meio círculo, eu vou sobrepor 7 pontos altos. Então, na reta, eu trabalhei 6 pontos altos. Dos dois lados, na nossa reta, atrás dos coraçõezinhos, da argolinha que fica atrás do coraçãozinho, a gente vai sobrepor 6 pontos altos. Nos coraçãozinhos que fica no meio círculo, a gente vai sobrepor 7 pontos altos. Então, eu cheguei aqui, olha,
no coraçãozinho que faz parte do nosso meio círculo, ó. Tá vendo? Eu vou sobrepor atrás de cada coraçãozinho do meio círculo 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cima do ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, um ponto alto. Em cima da correntinha, um ponto alto. Vou no pontinho baixo ao lado, vou sobrepor um ponto alto. Cheguei na próxima argolinha. Novamente, 7 pontos altos. Então, como eu expliquei, olha, na reta, nessas argolinhas, sabe, que eu pulo 9 pontinhos, cada uma delas tem um coraçãozinho. Então, atrás de cada coraçãozinho nessa reta, dentro da argolinha, eu trabalho 6 pontos altos. Nas argolinhas que fica atrás dos coraçõezinhos do meio círculo, que são 8 coraçõezinhos, a gente vai trabalhar 7 pontos altos, viu, gente? Por quê? Porque ele faz, olha, certo? Essa abertura. Então, quando faz essa abertura, a gente tem que pôr pontinhos a mais para não repuxar. Então, atrás de cada coraçãozinho, na meia-lua, 7 pontos altos. E na reta, nós trabalhamos 6 pontos altos, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira. Essa segunda carreira é ponto sobre ponto, só que nela a gente prende o coraçãozinho, certo, gente? Olha, tá? Então, vamos para a nossa segunda carreira. Então, chegamos no último pontinho, a gente conta 1, 2, 3 correntinhas, emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? Agora, olha, você percebe que nós vamos chegar nos pontinhos que tá dentro da argolinha. Nas argolinhas que tá atrás do coraçãozinho, que a gente trabalhou 6 pontos altos, nós vamos trabalhar, olha, ponto sobre ponto, olha, 1, 2, 3, certo? Olha, 3 pontinhos. No quarto pontinho, a gente vai levar a agulha, olha, vai vir aqui, olha, atrás do coraçãozinho, olha, no pontinho baixíssimo que nós trabalhamos, olha, no avesso, ó, tá vendo? Lá no avesso. Eu levo a agulha, passo nele e venho aqui, olha, no próximo pontinho. Tá vendo? Eu faço isso aqui e venho aqui. E prendo um ponto alto. Tá vendo? Ficou preso o nosso coraçãozinho, olha, tá vendo? Aí, eu volto lá na base e continuo, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou trabalhando, olha, um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou trabalhando, certo, gente? Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Cheguei na próxima argolinha, olha, tá vendo? Nos 6 pontinhos que fica dentro da argolinha. Eu trabalho 1, 2, 3. Olha, no quarto pontinho, novamente, a gente vem aqui, olha, no nosso coraçãozinho, tá vendo? No avesso, lá no nosso ponto baixíssimo, no avesso, a gente passa a agulha nele, vem aqui, olha, tá vendo? Passei nele lá, venho aqui e trabalho um ponto alto. Olha. Trabalhei um ponto alto, eu volto lá na minha base e vou continuar, olha, ponto sobre ponto, olha. Olha, agora nós chegamos nas argolinhas que fica atrás dos coraçõezinhos do meio círculo. Lá tem 7 pontinhos, né? Então, nós vamos trabalhar 3, 1, 2, 3, e novamente, a gente vem aqui, olha. Tá vendo? No avesso. Olha. Prende com um ponto alto, leva a agulha, olha. Passa nele, vem aqui, olha. Novamente, tá vendo? Junta os dois. Com um ponto alto. Volta na base e continua. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Ponto sobre ponto. Nas argolinhas de 6, você trabalha 3 pontinhos,
junta o coraçãozinho com o quarto, um ponto alto. Ponto sobre ponto. Na argolinha que tem 6 pontinhos, faz 3 pontinhos no quarto, junta o coraçãozinho com o próximo ponto. E na argolinha que tem 7, se trabalha 6 e prende no quarto ponto do mesmo jeito, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Ó, concluiu a carreira, fez todo o contorno, você emenda com ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas, que faz a ver de um ponto alto, e vem trabalhando ponto sobre ponto. Olha, em toda a reta do seu trabalho, você vai sobrepor ponto sobre ponto, olha. Tá vendo? Na reta, em cima de cada pontinho, você vai sobrepor um ponto alto. Então, eu vim trabalhando, gente, na reta, ponto sobre ponto, certo? Quando eu chego aqui, olha, no último coraçãozinho da reta, e vou iniciar o contorno atrás do coraçãozinho do meio círculo, olha, tá vendo? Eu tenho esse ponto alto de base, que fica, olha, entre os dois, olha. Na última argolinha de 9 pontos que eu pulo, e na primeira da de 4, olha, nesse pontinho. Eu começo fazendo um aumento, olha, um ponto alto, volto no mesmo pontinho de base, olha, 2, certo? No mesmo pontinho de base. Trabalhei um aumento, agora eu vou trabalhar 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º pontinho, eu vou trabalhar novamente o aumento. Você vê que o 10º, ó, sempre vai dar entre um coraçãozinho e outro no meio círculo, ó, tá vendo? Eu vou lá no meu pontinho de base e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, nesse meio círculo, gente, nós vamos trabalhar, olha, um aumento, 9 pontos altos. No 10º, um aumento. 9 pontos altos. No 10º, um aumento. Olha aqui. Então, a gente vai trabalhando 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, um aumento. Fazendo todo o contorno do meio círculo. Olha, terminamos com o nosso aumento, olha, no meinho, entre um e o outro, olha, tá vendo? Do outro lado. Argola maior e argola menor, certo? Cheguei na reta, ponto sobre ponto. Do outro lado do meio círculo, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado. 9 pontos altos, um aumento. Olha, eu venho trabalhando ponto sobre ponto. Chegou do outro lado, olha, tá vendo? Olha aqui, ó, do outro lado. Entre um coraçãozinho e outro, olha. Eu já inicio, olha, no pontinho que fica separando um do outro, olha, na terceira carreira, ó. Um aumento, 9 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Agora, nós vamos trabalhar, gente, o nosso bico, certo? Que é isso aqui. Então, gente, olha, terminou a terceira carreira de pontos altos, que a gente vai começar o nosso bico, certo? Nós vamos começar lá, olha, entre um coraçãozinho e outro, que foi o último aumento nosso, olha, tá vendo? A gente vai iniciar a carreira do bico, fazendo 10 pontos altos, olha, na reta, nós estamos na reta, olha, 10 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontinhos de base, 10 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 1 de base, 10 pontos altos, certo? No próximo, 2 correntinhas, pulo 2 de base, 10 pontos altos. Então, nessa reta aqui, gente, eu vou pular, olha, tá vendo? 2, 1 e 2, tá vendo? Somente na reta. Depois, eu vou continuar com a sequência de repetições de 3 correntinhas, pulo 1, no meio círculo. Eu já começo com 3 correntinhas, pulo 1, 10 pontos altos. 3 correntinhas, pulo 1, 10 pontos altos, certo? Somente nessa reta aqui, olha, que a gente vai trabalhar pulando 2 pontinhos, 10 pontos altos, pula 1, 10 pontos altos, pula 2, certo? Do mesmo jeito dos dois lados, para não sobrar pontinho, porque se eu não controlasse assim, gente, ia sobrar 2 pontinhos de cada lado. Então, eu preferi distribuir esses 2 pontinhos que estavam sobrando de cada lado, pulando 2 pontinhos na reta, tá vendo?
certo? E o restante, no meio círculo, é a mesma coisa, 10 pontinhos, 3 correntinhas, pula um de base. 10 pontinhos, 3 correntinhas, pula um de base, certo? Então, vamos lá. 10 pontos altos, 2 correntinhas. Vou pular 2 pontinhos. Mais 10 pontos altos. 10 pontos altos, agora eu vou trabalhar 2 correntinhas. Olha, pulo 1, mais 10 pontos altos. Mais 10 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos. E vou trabalhar mais 10 pontos altos. Trabalhei mais 10 pontos altos, agora eu cheguei no meu meio círculo. Agora eu faço 3 correntinhas e pulo 1. Trabalho mais 10 pontos altos. 3, 2, 3, 4, 5, 3 correntinhas. Olha, 10, 3. No meio círculo é 3 correntinhas. Na reta é 2 correntinhas. Pulo 1. E assim eu vou fazendo todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições, certo? Olha, 10 pontos altos. Na reta eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2, 10 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 1, 10 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2, 10 pontos altos. Chegando no meio círculo, 10 pontos altos, 3 correntinhas, pulo 1. 10 pontos altos, 3 correntinhas, pulo 1. Fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Agora, vamos para a segunda carreira do bico. Olha, eu fiz todo o contorno, emendo com ponto baixíssimo. Olha, emendei com ponto baixíssimo, gente, no primeiro pontinho, eu vou no segundo, olha. Levo a agulha e faço isso. Aí, eu vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou no próximo pontinho. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2, 3... 4, essa é a segunda carreira do bico, tá? 5, 6, 7, 8. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Olha, em cima das 2 correntinhas de base, eu vou sobrepor um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Eu vou pular o primeiro pontinho, olha, você percebe que eu pulo o primeiro e deixo o último sem trabalhar. Pulo o primeiro pontinho, vou laçar o segundo e vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, eu vou trabalhar 2 correntinhas. 1, 2. Olha. Tá vendo? Então, eu trabalho 8 pontos altos, pulo 1, faço 2 correntinhas, vou em cima da minha correntinha de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo o primeiro pontinho, trabalho 8 pontinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre deixo o último sem trabalhar. Eu pulo o primeiro e deixo o último sem concluir. Vou em cima das 2 correntinhas de base. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo o primeiro, laço o segundo. Novamente, 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 correntinhas, vou em cima da correntinha de base e vou sobrepor um ponto alto. 2 correntinhas, vou no próximo. Então, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Concluí a carreira. Emendo com ponto baixíssimo, certo? Emendei com ponto baixíssimo, olha, eu vou no próximo pontinho e faço isso aqui, ó. Tá vendo? E subo com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu vou trabalhar agora 6 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, 2, 3, 4,
5, 6. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Olha, pulo as 2 correntinhas de base e vou em cima do ponto alto do meio, olha, de base. E vou sobrepor um ponto alto. 3 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto, olha, formando o ponto V, tá vendo? Eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo um, vou no segundo e vou trabalhar 6 pontos altos. Isso, gente, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 6 pontos altos, 2 correntinhas. Vou em cima do ponto alto de base, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas. Vou no próximo, 6 pontos altos. Vou fazer essa sequência de repetições fazendo todo o contorno. Concluí a carreira, emendei com ponto baixíssimo, olha. Levo a agulha no segundo pontinho, olha, faço isso aqui, ó. Cheguei no segundo pontinho, eu subo com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou trabalhar mais 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3. Contando com as 3 correntinhas, são 4 pontinhos. Então, eu pulo o primeiro, laço o segundo, 4 pontos altos. E deixo o último sem trabalhar. E eu vou fazer 2 correntinhas, olha, vem em cima do meu ponto V, olha, 2 correntinhas. Vem dentro do ponto V de base e vou sobrepor 9 pontos altos. Trabalhei 9 pontos altos. 2 correntinhas, olha. Vou em cima dos meus pontos altos de base. Eu pulo um, laço o segundo e vou trabalhar 4 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4. Sempre deixando, olha, um pontinho sem trabalhar, eu pulo um e deixo um sem trabalhar. 2 correntinhas. Vou em cima do meu ponto V de base e vou sobrepor 9 pontos altos. Olha, novamente, 9 pontos altos, 2 correntinhas, pulo o primeiro, laço o segundo. Então, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 9 pontos altos. 2 correntinhas, 4 pontos altos. 2 correntinhas, 9 pontos altos. Vou fazer a mesma sequência de repetições fazendo todo o contorno. Agora, nós vamos trabalhar, gente, olha, com o Barroco Multicolor Premium, certo, gente? Na cor, olha que cor linda, vou passar novamente o número dela, 9184. Lembrando que essas linhas, gente, são maravilhosas, 100% algodão, não desbota e valoriza muito o seu trabalho. Olha, agora nós vamos trabalhar com ela, certo? Em cima de um dos pontinhos de base, olha, você vem aqui, olha, em cima dos 4 pontinhos, pula 1, 2, laça, um ponto baixo. Certo? Você trabalhou um ponto baixo, você vem direto em cima, olha, um ponto baixo, vem em cima do primeiro pontinho alto de base, olha lá, dos 9 pontinhos, você laça o primeiro, faz um ponto alto. Você trabalhou um ponto alto, você vai subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Olha, agora você vai trabalhar sobre o ponto alto que você trabalhou, olha, tá vendo? Eu fiz um ponto baixo, lacei o primeiro pontinho de 9, fiz um ponto alto, subi com 3 correntinhas. Olha, agora eu vou trabalhar sobre ele 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olha, contando com as 3 correntinhas, 4 pontos altos. Eu vou pular um de base, vou no próximo, um ponto alto. Olha, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Novamente, mais 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. Contando com as 3 correntinhas, são 4, viu, gente? Olha. Certo? Feito isso, novamente, eu pulo um de base, um ponto alto. Olha, pulo um de base, um ponto alto. Vou trabalhar, subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Pulo um de base e laço o último, um ponto alto, certo? Trabalhei o último ponto alto, olha,
eu venho direto em cima dos 4 pontos altos de base, sem espaço de correntinhas, olha. Pulo 1, 2, laço próximo, olha, um ponto alto. Feito isso, eu vou em cima do primeiro pontinho alto dos 9, olha. Um ponto alto, 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vou trabalhar fazendo essa sequência de repetições. Olha, tá vendo, gente, como ela fica linda? Olha, um ponto alto, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, cobrindo o ponto. Trabalhei o último pontinho, eu venho aqui, ó, pulo 1 de base, um ponto alto, 3 correntinhas, mais 3. Trabalhei o último, pulo 1 de base, um ponto alto, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Bom, gente, tá pronto a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem o comentário de vocês aí, né? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.